Nossa Senhora, ela disse em Medjugorje assim, que o mundo, no meio de tantas tensões, caminha para uma catástrofe. E para ser salvo dessa catástrofe, só existe uma maneira. O mundo precisa ter paz. Por isso que a Virgem Maria se apresentou como Rainha da Paz. E vendo o rumo dos acontecimentos, nós entendemos a força profética, não somente das mensagens de Medjugorje, mas também das mensagens de Fátima, de Garabandal e de tantos outros lugares. Eu fiz questão de trazer aqui, para partilhar com vocês, aquilo que a Virgem Maria falou em Fátima, no ano de 1917, exatamente a respeito da Rússia. E é importante, antes de entrar nesse assunto, a gente ter uma visão otimista. Ninguém aqui está pregando, catástrofes, não é nada disso. Eu estou aqui anunciando a paz, que é Jesus. Mas para isso nós precisamos entender o seguinte. Veja, no final nós sabemos quem vai vencer. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. A vitória será de Deus. A vitória será de Nossa Senhora. A pergunta é, qual caminho virá esse triunfo? Ou virá pelo amor, pela paz, ou virá pela dor e pelo sofrimento? E outra coisa que nós precisamos lembrar, também para ter uma visão positiva a respeito de tudo isso que eu vou falar para vocês, é o seguinte: todas as profecias que falam de coisas desagradáveis, elas sempre são condicionais, ok? Então não existe nada perdido nesse negócio. Por exemplo, olha para o Antigo Testamento, a profecia de Jonas sobre Nínive. O Senhor falou para Jonas o seguinte, que se a cidade de Nínive não se convertesse, ela seria destruída em 40 dias. Na verdade, essa primeira parte ficou subentendida, porque quando Deus falou para Jonas, ele falou expressamente, em 40 dias Nínive será destruída. O que os ninivitas fizeram? Começaram a se converter, começaram a ter vida de oração, começaram a fazer penitência e Nínive foi salva da destruição. Então, gente, sempre que nós falarmos, guarda isso no teu coração, sempre que nós falarmos de profecias referentes a algo desagradável, é algo condicional. Você está entendendo? Então, o rumo dos acontecimentos que virão, nós podemos mudar com a nossa oração e com a nossa conversão. E mesmo aquelas coisas que talvez não possam ser mudadas, por exemplo, os grandes sinais escatológicos, a manifestação do anticristo e assim por diante, que é algo bíblico, se não pode ser mudado, pode ser atenuado. Isso quer dizer o seguinte, mesmo que as coisas desagradáveis de fato aconteçam, com a nossa oração, a força delas pode ser muito menor. Está entendendo por que eu estou falando aqui de otimismo e de visão positiva? Nossa Senhora não aparece para nos amedrontar. Pelo contrário, ela aparece para colocar em nossas mãos a chave para mudar o rumo dos acontecimentos. Então, em Fátima, ela falou assim, veja, isso foi no ano de 1917. Há 105 anos atrás, ela disse, se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Engraçado que os pastorinhos de Fátima, eles não sabiam o que era a Rússia. Eles contam que não sabiam que era um país. Eles pensavam que era uma mulher. E até pensavam assim, olha, deve ser uma mulher muito má, né?
se Deus está pedindo a conversão da Rússia. Então, isso também dá credibilidade, foi algo escrito por pastorinhos, camponeses, analfabetos há 105 anos atrás. E que diz respeito também a algo que está acontecendo hoje. Nossa Senhora diz assim, vou repetir a primeira frase para dar sequência. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. E exatamente no dia de hoje, 105 anos depois dessa profecia, a Rússia bombardeia a Ucrânia. Tem algo profético ou não tem? Nossa Senhora nos avisou lá atrás. Problema, nós não temos atendido aquilo que ela nos pede. E por último, eu quero partilhar também uma entrevista, agora referente às aparições de Garabandal, que as confidentes de Nossa Senhora, no ano de 1979, no caso aqui a confidente Jacinta, que viu a Virgem Maria, elas falam daquilo que Nossa Senhora explicou para elas, que antes que chegasse o dia do aviso, ou seja, aquele grandioso Pentecostes que nós esperamos e que vai começar a mudar a face da terra, como nós já falamos aqui, Nossa Senhora disse assim, antes desse Pentecostes, desse grande aviso, vai acontecer um momento muito difícil, em que foi perguntado para Jacinta assim, recordaste sobre a grande tribulação que irá acontecer? A Jacinta respondeu, sim, será como uma espécie de invasão, algo que me parece como uma invasão, algo muito mal, na qual o comunismo tinha um papel importante. No entanto, não me recordo sobre quais países ou regiões isso vai acontecer. Abre parênteses, talvez alguém diga assim, padre, mas o comunismo não existe mais, né? Caiu o muro de Berlim. Engraçado que lá em Garabandal Nossa Senhora falou assim, que antes do aviso, o comunismo iria voltar. Veja, o muro de Berlim nem tinha caído ainda, e Nossa Senhora falou que o comunismo iria voltar. E eu quero dizer uma coisa para você, as mesmas pessoas que hoje governam a Rússia, eram aqueles ligados à KGB que governavam a União Soviética. Então, a conclusão é muito simples. O comunismo não acabou, só mudou de nome. Está entendendo? Então, Nossa Senhora está falando aqui de uma invasão comunista, né, que aconteceria antes do aviso do novo Pentecostes. E aí a Jacinta diz assim, esses acontecimentos terão lugar antes do aviso. O aviso acontecerá quando as coisas estiverem no seu pior. E depois, mais adiante na entrevista, no caso, a outra confidente, a Loli, quando foi perguntada assim, lembra do que a Santíssima Virgem lhe disse sobre a tribulação comunista que antecede o aviso? Aí a Loli respondeu, parece que os comunistas tomaram o mundo e será muito difícil praticar a religião. Os padres poderem celebrar a missa ou as pessoas poderem ir às igrejas. Aí o entrevistador perguntou, é isso que você quis dizer quando disse que a igreja pareceria ter desaparecido? Aí ela respondeu, sim. Foi perguntado, vai acontecer apenas na Europa ou também aqui nos Estados Unidos? Ela respondeu, eu não sei, porque naquela época a Europa era para mim o mundo inteiro. Lembrando que ela era uma criança quando teve a aparição, né?
E aí ela disse assim: a Santíssima Virgem não especificou o local. Me parecia que era em toda parte. Gente, por que eu estou falando isso? É para causar medo? Pelo contrário. É para mostrar que as consequências podem ser muito sérias se nós não nos convertermos, não rezarmos, não fizermos penitência, mas, no final, o coração imaculado de Maria triunfará e, com a nossa mudança, nós podemos ainda mudar o rumo de muitos acontecimentos. Então, nós temos em nossa mão as chaves para mudar o futuro. E por isso que esse momento de tensão mundial que nós estamos vivendo no dia de hoje, que seja para mim e para você um momento de alerta, que a humanidade vive numa encruzilhada e vai depender de nós o futuro da nossa geração.